Reverendíssimo Padre Adenilson, Reverendíssimos Padre Rodrigo, Padre Guilherme, Reverendos Diáconos, prezados seminaristas, caros irmãos e irmãs na graça do Santo Batismo, que se fazem presentes no interior desta igreja catedral ou que nos acompanham pela transmissão das redes sociais. Na segunda metade do século XIX, o nome do vigário de Petrópolis era Antônio Maria Correia de Sá e Benevides, homem de baixa estatura, mas de grandeza na fé, homem de pouca saúde, mas de muitas virtudes, amigo pessoal, orientador e confessor do imperador Dom Pedro II, homem de confiança das princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina. Muito embora sua saúde o desabonasse até para as funções de pároco, foi eleito bispo da Diocese Mineira de Mariana. Lá guiou as suas ovelhas com muito amor, com muita dedicação, apontando para todas elas o caminho da salvação, o caminho que conduz para a bem-aventurança eterna. Em 1896, o senhor Dom Benevides tem a sua saúde agravada, cai de cama e entra em um estado de agonia que foi se estendendo por muitas semanas. As ovelhas sentiam-se compadecidas em ver o pastor naquela agonia tão duradoura. Mas de quando em quando o senhor bispo recuperava os sentidos, recuperava a memória, podia conversar facilmente e depois entrava novamente em um estado de coma. No dia 16 de julho daquele ano, à beira da cama daquele enfermo, estava um outro sacerdote exemplar, cujo processo de beatificação já está aberto na Santa Sé. Trata-se de Monsenhor José Silvério Horta. Assistia à agonia do seu pastor. Quando ele volta, acorda, olha para a beira da cama e diz: meu Horta, tenho muito medo de morrer. Essa minha agonia demora tantos e tantos dias, porque eu não quero morrer. Tenho muito medo de me encontrar com Jesus, porque li nas páginas do Evangelho que quem recebe dele muitas graças, dele também é muito cobrado. Eu não tinha saúde, não podia nem ser padre. Fui ordenado, fui pároco de Petrópolis, hoje sou bispo de Mariana. Deus vai cobrar muito de mim, tenho medo de morrer. Monsenhor Silvério Horta, fitando aquele enfermo, quase em agonia mortal, fez para ele uma catequese que serve para todos nós. Meu excelentíssimo bispo, se um batizado, uma vez na vida, com devoção, rezou a Ave Maria, prestando atenção nas palavras que rezava: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Se alguém fez isso pelo menos uma vez na vida, com atenção, com fé, não precisa ter medo da morte, porque Nossa Senhora, como boa mãe que é, nunca deixa de escutar a súplica de um filho. Nossa Senhora, como boa mãe que é, nunca é desatenta a um pedido como esse, oriundo dos lábios de um filho devoto. Vossa Excelência não rezou somente uma Ave Maria em vida,
mas a vida de Vossa Excelência foi uma pregação das glórias de Maria. Não tenha medo de morrer. Nossa Senhora será a vossa advogada no momento derradeiro. Poucas horas depois, o sino da Catedral de Mariana dobrava finados, anunciando a morte do seu pastor. O bom povo brasileiro, o bom povo católico brasileiro, sempre viveu essa catequese de Monsenhor Silvério Horta. O povo brasileiro genuinamente católico sempre foi mariano, sempre foi devoto da Mãe de Deus. Tradição aprendida dos portugueses, que fizeram brotar nas terras do Brasil um amor muito grande à Virgem Imaculada. O nosso país, nesses 521 anos de história, viu erguer-se sobre suas terras muitos templos dedicados a Nossa Senhora, muitas igrejas dedicadas à Mãe de Deus. E na nossa cidade de Petrópolis não foi diferente, meus irmãos e minhas irmãs. Tão logo começou por aqui as povoações dos povos não indígenas, 2 igrejas dedicadas à Mãe de Deus aqui foram erguidas. A primeira e a mais antiga, há muitos e muitos anos, já desapareceu. Dela sabemos apenas o nome e a localização. Capela de Nossa Senhora da Conceição da Roça das Pedras, na região da Maria Cumprida, hoje paróquia de Araras. E a segunda capela, também desaparecida há muitos anos, mas dela não temos somente o nome e a localização. Dela ainda nós temos entre nós o motivo pelo qual ela foi construída. Trata-se da capela de Nossa Senhora do Amor de Deus, do Rio da Cidade, erguida para abrigar uma imagem da Mãe de Deus, levando em suas mãos não o seu Filho bendito, mas o Espírito de Deus por quem ela concebeu. Esta imagem, venerada nas terras petropolitanas desde o ano de 1751, hoje está entre nós nesta igreja catedral. Hoje vem estender o orvalho da sua bênção materna aos seus filhos que habitam neste decanato do centro. Hoje veio apresentar para os seus filhos a própria graça de Deus que está em suas mãos, que é o Espírito Santo. Lembremos-nos daquilo que nos ensina o catecismo, quando o arcanjo disse que Nossa Senhora era cheia de graça, ele poderia dizer que ela era cheia do Espírito Santo, porque as duas coisas significam a mesma realidade sublime. Apresenta-nos o Espírito de Deus e pede a todos nós docilidade a esse mesmo Espírito. Apresenta-nos o Espírito de Deus e quase que grita aos nossos ouvidos que possamos ter uma vida conduzida debaixo das inspirações deste Santo Espírito, que a nossa vida possa ser levada, sempre iluminada pelas luzes que vêm dos céus, porque se não é o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, como nós cantamos na liturgia da missa, nenhum bem pode existir dentro de nós. Nossa Senhora hoje apresenta-nos o seu divino esposo, mas sobre a sua cabeça ela traz hoje um diadema régio, colocado sobre ela na data de ontem, de maneira solene e pública, pelo vigário de Cristo, Papa Francisco, representado na ocasião pelo nosso pastor diocesano, Dom Gregório. Parece que entre nós se materializa as palavras do livro da sabedoria. Ela leva uma coroa eterna na glória, porque percorreu os caminhos dessa vida sem mancha alguma. Esse diadema régio
na cabeça de Nossa Senhora, é como que um coroamento que o próprio Papa faz para essa devoção de mais de 200 anos. Ao colocar uma coroa na cabeça dessa imagem, o Santo Padre concede uma autorização soleníssima ao culto mariano prestado nesta diocese à Mãe de Deus, representada nesta veneranda e histórica imagem. O Santo Padre, com esse gesto, concede uma aprovação soleníssima aos gestos de piedade, aos gestos devocionais, aos gestos de carinho que os homens de ontem e de hoje prestam a essa imagem e que, sem sombra de dúvidas, com o nosso esforço em difundir essa devoção, também os homens de amanhã continuarão prestando. Muitos vultos históricos do nosso país passaram aos pés dessa imagem. O alferes Tiradentes, que fazia a patrulha do Caminho Novo, passava para rezar aos pés da Senhora do Amor de Deus. Os nossos 2 imperadores seguramente rezaram aos pés dessa imagem. Dom Pedro I, em soluços, levou a princesinha Dona Maria Paula para ser curada pela Senhora do Amor de Deus. Foi aos pés da Senhora do Amor de Deus que Dom Pedro I assistiu à última missa no Brasil, ainda como seu imperador. Dom Pedro II, homem devoto, sempre que ia a Minas, passava para pedir a bênção de Nossa Senhora. Dona Isabel do Brasil, a beata Bárbara Maix, que está no céu, a igreja nos assegura, rezou aos pés dessa imagem, pedindo a sua bênção para a obra educadora que ela queria desempenhar nessa cidade de Petrópolis. E tantos anônimos, cuja identidade hoje só é conhecida por Deus, que passaram, desfiaram suas ave-marias diante dessa imagem. Hoje nós fazemos número nesse grande número de devotos. Hoje nós fazemos número nessa multidão de pessoas que amam a Mãe de Deus e que veneram a Mãe de Deus nesta imagem santa e milagrosa. Para nós, Deus reservou a graça de vê-la coroada pelo Papa. Os nossos antepassados, que dela também eram devotos, não puderam contemplar este espetáculo maravilhoso. Para nós, Deus concedeu essa graça. Portanto, nesta liturgia, vamos elevar a Deus 3 agradecimentos especiais. O primeiro, porque concedeu que a sua mãe fosse também a nossa mãe. O segundo, porque colocou toda a nossa diocese debaixo do padroado espiritual dessa sua boa mãe. E a terceira, porque por graça dele e por mercê da Sé Apostólica, hoje esta imagem está coroada pelo Sumo Pontífice. Que o nosso agradecimento seja traduzido por gestos concretos de uma devoção segura à nossa padroeira, a Senhora do Amor Divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.